Fala galera, sejam muito bem-vindos ao podcast do BP Milhão, do site Buscando o Primeiro Milhão e também do site Como Investir no Exterior. Estamos iniciando aí com o nosso podcast para falar sobre assuntos de investimento no Brasil e no exterior e também um pouco de empreendedorismo, que é um assunto que eu gosto muito de estudar. Então sejam todos bem-vindos, sintam-se à vontade para sugerir pautas aqui para o nosso podcast e também para participar. Se você quer participar com algum assunto, perguntar alguma coisa, então fique à vontade. É só mandar um e-mail para contato@bpmilhão.com e a gente combina uma pauta e eu ligo para vocês e a gente grava um áudio. Mas esse podcast aqui, eu vou falar um pouco se ainda vale a pena investir em Apple. Então hoje, dia 31 de julho de 2019, a gente teve aí o resultado da Apple ontem, no dia 30 de julho de 2019, fechando o terceiro trimestre fiscal, e ela teve aí uma posição muito boa em relação à expectativa. Então eu já falei um pouco sobre as FAANG, né? Que as maiores empresas de tecnologia, Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Google, e o último artigo eu acabei trazendo ali a Microsoft como mais uma das gigantes de tecnologia. Bom, até a data de ontem, a Microsoft era a única que estava acima de $1 trilhão em valor de mercado. A Apple foi a primeira empresa listada em bolsa a passar de $1 trilhão e logo depois a Amazon também passou de $1 trilhão. Depois as duas recuaram um pouco, mas a Microsoft foi avançando ali bem aos pouquinhos e hoje está acima de $1 trilhão. Com esse novo resultado da Apple, ela volta para cima de $1 trilhão, então hoje nós temos duas empresas, a Microsoft e a Apple. Interessante notar, escrevi também isso no site, visitem o site www.comoinvestirnoexterior.com, que 59% das vendas está vindo de outro país, né, de outros países. Então a gente viu nos últimos trimestres aí a grande desaceleração de venda de iPhone na China, o que jogou o preço das ações da Apple lá na casa dos $150 novamente. Então, quando a Apple atingiu $1 trilhão de valor de mercado, ela chegou a $230 por ação. Depois caiu para casa dos $150, $155, recuperou aos poucos e agora com esse último fechamento aí, a gente tem aí Apple acima de $218, $215, né? Vai ficar variando um pouco nessa faixa aí. Seguindo um pouquinho, os números interessantes, né? Ainda assim, tinha um consenso de venda de iPhone em torno de 26,31 bilhões e foi um pouquinho abaixo, foi em torno de 26 bilhões. Mas em compensação, né, tem aí um mercado muito bom de Mac, dos MacBook, foi um pouco acima do consenso, junto com a parte de serviço, que é o que tem sido destaque ultimamente. Os dígitos são duplos aí no aumento dos serviços, como o serviço de música da iTunes, do iCloud. Então eu mesmo assino o iCloud. Se a gente for falar um pouco da parte de empreendedorismo e de toda essa parte de trazer o cliente, de fidelizar o cliente com barreiras de saída, a Apple é muito boa nisso. Eu comecei utilizando os 5 GB gratuito, depois passei a pagar 200 GB e agora já estou pagando 2 TB. Divido isso daí com a minha esposa, então fica um valor muito baixo para a gente, para ter tudo centralizado aí numa única nuvem. E todos os meus devices, computador, iPad, relógio, telefone, está tudo conectado. Então, para quem gosta de tecnologia, isso daí é uma mão na roda, né? Então, os serviços estão crescendo bastante a cada trimestre, né? Vamos ver até onde vai isso daí. A receita da China, ela também veio melhor do que no último trimestre, apesar de estar um pouquinho abaixo do esperado ali, mas também essa desaceleração que nós vimos nos últimos trimestres diminuiu. Então, está melhorando, o pessoal está voltando a comprar os equipamentos da Apple. Um fato bem destacado
Se vocês observaram no próprio site da Apple, essas informações todas estão disponíveis lá, né, em inglês. Então é o Apple Pay, né, que já completou aí 1 bilhão de transações por mês. Então é uma novidade, você paga com relógio, paga com telefone, então o volume hoje está mais do que o dobro de um ano atrás. Então o serviço está crescendo, já foi lançado em 17 países agora em junho, né? E então assim, já temos aí em torno de 47 mercados utilizando o Apple Pay. E já tem mais usuários aí, o crescimento, né? A Apple Pay está adicionando mais usuários do que o PayPal, né? Então esse crescimento está sendo de mais de 4 vezes aí. Então é um crescimento muito grande mesmo. Esperamos aí que continue dando bons resultados aí, trazendo alegrias. Na parte dos números de finança, né? Então a gente fica ali, vale a pena investir em Apple ou não vale? Bom, depois que teve aquela queda no preço das ações por causa da desaceleração da venda de iPhone na China, eu achei uma boa oportunidade de aumentar a posição. Uma vez que a Apple é uma empresa muito boa, ela compra várias outras empresas. Desde 1988 foram mais de 100 empresas, startups compradas, né? Teve uma última de realidade, já tem um ano isso, mas uma empresa de realidade aumentada, que é algo que as pessoas estão começando a entender, estão gostando, principalmente para quem tem loja, para apresentar isso para o cliente. E a Apple está querendo dominar esse assunto. Comprou a Shazam, né? Essas foram as últimas compras, né? Porque se a gente fosse citar todas elas aqui, só precisa mais de um podcast para citar todas as empresas, né? Então, quando o preço das ações ali caiu bastante, eu achei uma boa oportunidade. E a empresa, né, ela terminou o trimestre agora com quase 211 bilhões de dólares em caixa. Se a gente tirar aí mais ou menos a dívida que ela tem, em torno de 108 bilhões, mais, né? Vamos ficar em torno de 102, 103 bilhões líquido no final do trimestre. Então é muito dinheiro, dá para comprar muita empresa, dá para investir muito, entrar em vários mercados aí. Então eu acredito que ela ainda é uma ação que pode trazer bons retornos, até mesmo porque eles retornaram aí mais de 21 bilhões para os acionistas, né, incluindo 17 bilhões através de recompras no mercado aberto. Então, ela tinha anunciado aí há pouco tempo que ia recomprar até 100 bilhões de dólares das ações, e isso daí acaba que beneficia aí o acionista, né? Então, além de pagar muito dividendo, né? Não paga um dividend yield alto, mas o valor que ela paga de dividendos para todos os acionistas é muito grande. Para vocês terem uma ideia, a Amazon não paga dividendos e provavelmente não vai pagar dividendos tão cedo. Por quê? A Amazon tem muitas ações e então para poder pagar alguma coisa que seria relevante, ela ia precisar de muito dinheiro. Então o payout teria que ser muito alto. Depois eu vou trazer esses números aí, é interessante. Se vocês acharem que é realmente algo legal, bota lá nos comentários que aí eu faço um estudo melhor disso daí, do porquê que provavelmente a Amazon não vai pagar dividendos tão cedo. Certo, pessoal? Então, eu só queria trazer esses dados aí da Apple e dê uma olhada nos vídeos lá no canal do YouTube e também no site. Comentem, tirem suas conclusões e vão dando feedback aí se os podcasts estão bons, quais são os assuntos que vocês querem ouvir. E vejo vocês no site e no YouTube. Um abraço a todos.